Mais um conteúdo, agora é o último, né, de hoje, que vai continuar a questão da aula passada, que vai falar sobre direções, né? E agora a professora vai entrar um pouquinho na questão de retas e segmento de reta. Então, vocês irão abrir a página do livro aí, na página 208 e 209. O assunto de hoje vai ser retas e segmento de reta. Então, número 1. Observe 3 tubulações, uma verde, outra azul e outra vermelha. Então, aqui as tubulações, né? Tubulações. Seria canos. Que levam o hamster até a comida. Então, aqui é o ratinho, ó, que vai até a comidinha dele aqui do lado. Do lado não, né? Na frente. Em seguida, responda a questão. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre reta, semi-reta, o que seria isso daí? Perguntinha. Qual é a cor da tubulação que o hamster deve escolher para percorrer o caminho mais curto até a comida? Então, vocês irão escrever aqui para a professora. Vamos ver se está certo ou está errado aqui, tá? Dois. Observe os pontos marcados abaixo, depois com a régua. Então, nós vamos precisar de uma régua. Vai fazer a linha certinha aí, que vai ligar os dois pontinhos. Ligue-os representando o caminho mais curto entre eles. Então, vocês vão ligar, vocês vão pegar a régua para a professora e vão riscar aqui, ó, um pontinho ligado ao outro. O caminho mais curto que une dois pontos é chamado de segmento de reta. Então, aqui o caminho mais curto que eu vou ligar um ponto ao outro chama-se segmento de reta. Veja como representamos um segmento de reta. Então, aqui eu tenho o ponto A, pode ser esse ponto aqui, ó, ponto A, e o ponto B. Então, eu vou ligar esses dois pontinhos aqui. Observe A e B são as extremidades desse ponto. Então, quer dizer que ele chega até os dois pontinhos, são as extremidades, um e depois o outro. Chamamos de segmento de reta. 3. Eduardo fez várias linhas coloridas. Então, aqui eu tenho aqui ponto A e ponto B. Depois eu tenho ponto C, ponto D, tem um pouquinho de curva, né? Depois eu tenho ponto E e F. E depois eu tenho o G e o H. Quais dessas linhas coloridas representam o segmento de reta? Então, vocês irão analisar aí para mim. Quais dessas linhas que são segmentos de reta? Então, voltando lá na explicação anterior, pensa um pouquinho para a professora e vão colocar quais delas, ou qual dela, ou quais delas. Vou anotar aqui para a professora. O ponto A, o ponto B, ou C, ou D, ou G, ou H, ou E, ou F. B. Quais são as extremidades desse segmento? Então, quais são as extremidades desse segmento aqui, que seria o segmento de reta? Então, vocês vão analisar qual vocês colocaram aqui e quais são as letras que representam os segmentos dessas retas que vocês colocaram, ou dessa reta que colocaram aqui em cima. Escrever, tá? 4. Leia o que Cláudio estava dizendo e responda a questão. Então, aqui é o Cláudio, né? Um segmento de reta prolongado, sem parar nos dois sentidos, nos dá a ideia de reta. Então, é um ponto retinho, não tem a curva, né? Não faz assim uma curvinha ou assim. Então, ele é retinho, um ponto reto. Você conhece algo que lembra uma reta? Dê exemplos. Então, aqui vocês podem anotar o que vocês se lembram que seria, que eu posso traçar como reta.
pode ser um objeto, o que seria segmento de uma reta, né? O objeto que nós podemos utilizar ou aonde podemos utilizar, o que podemos utilizar uma reta. Vocês darem exemplo aqui, escrever para a professora. Sim, observe a foto e as figuras. Em seguida, responda as questões. Então, aqui eu tenho o quê? Trilhos de trem. Aqui eu tenho um prisma. E aqui eu tenho um triângulo. Então, são figuras, né? Então, vocês irão analisar essas figuras. Ah, na foto, os trilhos de ferro lembram reta ou segmento de reta? Então, o que os trilhos lembram? B, as arestas do prisma. Então, quer dizer que, ó, no cantinho, as arestas, né? São retas ou semi-retas? Então, vocês irão ver aí. E, C. E, os lados do triângulo. Ele é reta ou segmento de reta? Então, vamos voltar aqui. A professora já acabou o conteúdo, mas eu vou voltar para rever esse sentido aqui. Então, a reta, ó, um segmento de reta prolongado sem parar. Então, não tem fim. Ele vai continuar. Então, a reta, ele sempre vai ter continuação. E a semi-reta, ele vai ter sempre o final, o começo e o final. Então, ele não vai continuar. Certo? Ele vai parar em 2 pontos. Então, esse é o sentido da questão aí, que vocês vão ter que analisar. Tá? Então, por hoje acabou o conteúdo de matemática, 4º ano. Então, amanhã a professora vai passar o novo conteúdo de uma nova disciplina. Ok? Ou continuarei, né? Da aula passada. Tá certo? Então, bons estudos e podem enviar a atividade para realizar as correções. Eu vou enviar a respostinha para vocês particular, ok? Eu vou corrigir e vou enviar o que vocês precisam arrumar para vocês pensarem certinho aí para corrigir, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.